Boa tarde. Naturalmente que agradeço também ao Pavilhão e à Sociedade Portuguesa de Matemática o convite para estar aqui a mostrar só umas coisas de que o professor Henrique Leitão já falou. Portanto, é só mostrar. De qualquer das formas, eu fiz questão de trazer para aqui uns instrumentos e ninguém sai daqui sem brincar com eles daqui um bocado. No resumo que me pediram, eu pus lá uma pergunta que era: a balestilha é um instrumento religioso? Podia ser. Ou uma arma de guerra? É um instrumento matemático. Há um protocolo que eu penso que, se não está na página do Ciência Viva, podem pedir para que esteja. Um protocolo, um conjunto de regras para fazermos uma engenhoca destas. É uma coisa interessante de fazer. Por isto tem uns nomes bonitos. Nós vimos já ali sobre o astrolábio PIM, portanto isto chama-se o virote e a soalha. Para quem já viu também conjuntos destes com 3 peças diferentes, é porque uma destas serve para medir ângulos maiores, outra mais pequena. E depois tem aqui umas marcações, que é um trabalho interessante, e estão aqui certamente colegas que são professores, que podem pôr os alunos a fazer, que é um exercício interessante para nós termos a noção do que é um ângulo de 15 graus ou 30 graus. Eu às vezes conto isto, é que há muitos anos já, nota-se, não é? Há muitos anos eu andava no liceu e já sabia calcular os senos e os cossenos dos ângulos de 20 graus a 30 graus. Mas só muito mais tarde é que eu ganhei a noção do que era 20 graus a 30 graus. Os senos e os cossenos faziam. Ora bem, e portanto temos aqui uma maneira de medir ângulos, como o professor Henrique Leitão referiu. Isto servia para medir ângulos. E portanto daqui a bocado vou convidar-vos a brincarem com isto, para medir aqui o ângulo de uma estrela que vamos colocar por ali. Para além então da balestilha, os quadrantes. E cá está. Cá está. Cá está a tal peça. Uma boa ajuda da gravidade, quer dizer que a medida em relação ao horizonte, houve um pormenor que certamente que o Henrique não referiu, mas que nós já estamos a calcular. Eu aqui, daqui um bocado, eu e quem está aí, vai olhar aqui pelas duas pílulas e vai ver a estrela polar em uma certa posição, vai ter a noção de que a força da gravidade mantém esta linha na vertical, e depois há aqui uma relação de linhas e perpendiculares uma à outra. No mar isto era capaz de ser um bocadinho mais complicado. Se o navio dançava para um lado e dançava para o outro, isto não devia ser assim tão simples. E se fosse para um marinheiro como eu jogava de certeza, e portanto agravava-se ainda, para além do balanço do barco, do navio, haveria o problema do enjoo. Depois, uma réplica do século XVII. Eu não vou dizer nada, mas há por aqui uma surpresa. Eu gostava que, daqui a um bocado, quer com este astrolabe, quer com aquele, alguém que faça a medição por aqui, descubra qualquer coisa que está por aqui, que depois o Henrique ou eu damos uma ajuda para explicar. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Ou se calhar está, mas precisa dar uma explicação. Bom, sabes. Vais descobrir também. E fiz, eu ouvi aqui há uns tempos uma coisa que eu não sei se é verdade. Quando há um bocadinho estavas a falar de Pedro Nunes, lembrei-me de uma que eu penso que eu vi há uns anos a ti próprio, que o Pedro Nunes terá dito assim: se os marinheiros soubessem um pouco de matemática, poupar-se-iam muitas vidas e muito tempo nas navegações. Bom, parece que a surpresa que está por aqui, ou nos astróbios que nós compramos para decorar as casas, está numa outra coisa de que eu vi, isso é que eu já penso que não foi do professor ali, que era assim: era que, medindo a altura do Sol e para fazer lá umas contas para depois saber a latitude, se não fosse um truque que se fez aqui, era preciso fazer uma conta subtrair, que era uma coisa muito complicada naquela época. Portanto, o problema da matemática já vem de longe, não é? E já agora gostava de relacionar este aspecto que falamos do astrolábio e com o próprio Pedro Nunes. Camões nos Lusíadas atribui ao Pedro Nunes a invenção do astrolábio. Enfim, nós sabemos que há aqui um certo exagero de nacionalismo, mas temos aqui a representação do astrolábio. Este é um astrolábio diferente daqueles que nós referimos e que, ao que parece, eram astrolábios muito pesados, que eram levados a bordo, que talvez contribuíssem também para a estabilidade do navio, e que depois só eram desembarcados quando era possível
estar em terra. Portanto, já não se punha muito o navio fundeava, não se colocava muito o problema da estabilidade e era possível então trazer o estábulo para a terra e instalá-lo por aqui, uma peça grande, e onde se faziam as medidas com maior rigor. E eu utilizei isto apenas porque é interessante como a astronomia liga todas as áreas de conhecimento, do meu ponto de vista, e como se referia o tomar do Sol à altura, e isto tem a ver com uma outra questão, para quem leu as referências a estas nossas conversas, era de que se punha uma questão, mas como é que se mede a altura das coisas? É com uma fita métrica ou, naturalmente, com um instrumento que mede anos? E como passar a universal pintura? O que é que seria a universal pintura? As coisas que o Henrique nos falou, dos mapas, das cartas. Ora bem, antes, eu vou voltar atrás um pouquinho, apenas para voltar a um pormenor que foi. O professor Henrique não referiu um aspecto que acho que é importante. É que o Tratado das Esferas, os trabalhos de Pedro Nunes estão todos quase prontos e publicados, uma boa parte, quase prontos, deixa-me dizer que quase prontos, publicado pela Academia das Ciências, portanto, um conjunto de obras interessantíssimas de que o professor Henrique Leitão é coordenador. E naquelas abazinhas aparecem algumas coisas interessantes. E uma delas tem a ver com aquele pormenor que aqui se referiu, porquê é que a estrela polar não está no Polo? Porquê é que a estrela polar não está exatamente à frente do Polo Norte da Terra? Até mas não está e nunca esteve? Não, agora está, praticamente. Na época dos descobrimentos não, portanto a diferença era de 3,5 graus. Mas porquê é que isso acontece? Bom, o movimento de precessão é qualquer coisa que já era conhecido no início da nossa era e que Camões conhecia bem e quase certeza pelo Tratado da Esfera. É a convicção de que a astronomia dos Lusíadas tem todo o rigor da época e que foi bebida no trabalho de Pedro Nunes. E este movimento tem a ver com aquele deslocamento do polo, tem a ver com o facto de a Terra rodar sobre si própria, da Terra estar inclinada e da Terra não ser completamente esférica. E, portanto, o facto da Terra girar inclinada relativamente ao plano do Sistema Solar faz com que haja aqui uma componente da interação gravitacional do Sol e da Lua, que teria aqui uma componente neste sentido, e, portanto, o que sucede é que um corpo em rotação assim, atuado aqui, esta força vai traduzir-se numa outra, 90 graus, numa direção perpendicular. Quer dizer que esta componente faz com que o eixo tenha tendência a fazer isto. E, portanto, o eixo da Terra vai apontando para posições diferentes. Portanto, há 1500 anos tinha aquele valor, agora é praticamente zero, agora a estrela polar está praticamente no polo, daqui a uns 12 mil anos, depois nós encontrarmos aqui de novo, para ver o conhecimento, para ver como aquilo está um bocado diferente. Ora bem, então, como nós vimos naquela imagem do regimento da polar, era preciso saber a estrela que se via lá naquela posição, perto do polo, era a estrela polar, só como ela não estava exatamente no polo, não se podia tomar a estrela polar como a altura do polo. E, portanto, era preciso introduzir tal correção. Há descrições interessantes da tal definição. Olharás e verás se a estrela está na cabeça, ou está no ombro esquerdo, ou está no pé. Não é? E, portanto, era esse conjunto de regras que permitia, assim, tomando a polar como referência, determinar a posição do polo e depois apontar o astrolábio ou equipamento que fosse para aquele ponto e determinar então a latitude. A relação geométrica que dá esta igualdade à altura do polo e a latitude é uma coisa simples. Para quem quiser e não estiver muito à vontade, há aqui pessoas porque isto é demasiado elementar, nós no final podemos fazer aqui dois ângulos retos a brincar um com o outro para vermos como isso é simples. Eu vou fazer aqui uma engenhoca que talvez dê ideia. Eu vou aproveitar aquele projetor, como o projetor vem assim, eu não posso fazer a apresentação rigorosa, mas depois no final podemos dar mais algum jeito. Vamos ver para aqui este rapaz. Está aqui com uma máscara de astronauta e ele está sobre um plano e nós dizemos que ele
e o seu horizonte, que em qualquer ponto da Terra é um plano tangente ao ponto onde está. E, portanto, eu posso estar aqui ou ali, num outro sítio qualquer, e o que eu digo é que o meu horizonte é como que um plano horizontal. Se este indivíduo estivesse no Polo Norte, ele diria que a sua vertical, quer dizer, a linha que ele imagina saindo dos pés e tocando no ponto mais alto do céu, aquilo que nós chamamos zénite, digamos que esta linha toca exatamente no polo e ele vê as estrelas a girarem paralelamente ao horizonte. Se em vez de ele estar aqui, ele vier andando para sul, o que vai sucedendo é que ele vê o polo, não no zénite, mas a ficar cada vez mais perto do horizonte. E, portanto, vai fazendo isto, e quando chegar ao Equador, onde é que está o polo? Está a quantos graus de altura? Está a zero. Portanto, quando for isto, ele vê a estrela polar no horizonte, ou vê o polo no horizonte. Ora bem, se fôssemos aqui a este ponto da Terra, veremos então que este valor que ele vai medindo de ângulo ali, vai sendo igual à medida de ar que vai do Equador até ao sítio onde está, que é exatamente a latitude. Naturalmente, o problema da longitude, como se referiu, e como o senhor aqui referiu, o problema da longitude é uma coisa mais complicada de medir, mas já não era mau isto de navegar para sul ou para norte, predominantemente para sul, medir a altura da polar e depois, a partir daí, olhar a polar, determinar a posição do polo e a partir disso saber a latitude. Ao que parece, o que se fazia das navegações, das explorações que eram feitas para sul e depois das expedições que regressavam e que traziam novos conhecimentos, voltar ao mesmo sítio, em particular nas Canárias, existe algum registro sobre isso, o que se fazia era que navegava-se para sul, chegava-se à latitude correspondente a um lugar onde já se tinha estado, e se não se dava com a ilha, depois navegava-se em longitude, andava-se para uns dias para lá, uns dias para cá, e alguma vez se encontrava o local. Portanto, isto enquanto não se resolveu esse problema. Eu vou passar agora aqui para um outro programa. No entanto, gostava de voltar a esta imagem que está aqui, apenas para recordar que atividades relacionadas com este tema, com matemática, com a navegação dos descobrimentos, é qualquer coisa que ainda hoje nós utilizamos muito nas escolas e noutros locais, exatamente para desmistificar alguns aspectos da história e também ir atenuando algum medo que ainda vai havendo aí relativamente à matemática. E o que temos aqui é uma professora e um aluno a fazer medições destas no Centro de Ciência Viva de Constância, obviamente. Eu vinha aqui e tinha falado da minha casa. E para quem não conhece o Centro de Ciência Viva de Constância, isto é situado de uma base espacial, mas não é nada, é um sítio onde se trabalha nesta área e que achamos nós que trabalhamos a sério. Agora vou voltar a um programa que toda a gente pode ter, descarregado da internet gratuitamente, e que vai então criar um ambiente para daqui a um bocado brincarmos com aqueles instrumentos. Vamos supor que logo à noite estávamos todos com boa vontade de olhar o céu, que o céu estava limpo e não havia muito frio. Vamos colocar-nos aqui por volta das 21h30. Vamos voltar-nos para norte. Já temos a lua quase a lua cheia, para animar a noite. Não faz mal nenhum, mesmo dentro de Lisboa e mesmo com lua quase cheia, dá para ver a estrela polar. Então, temos aqui a estrela polar. Como é que eu sei que é a estrela polar? Ela não brilha muito. Mesmo que encontrem em algum livro escolar, agora já não há, felizmente, mas há pouco tempo existiam livros escolares. A estrela polar é a mais brilhante do céu. Há umas 50 estrelas mais brilhantes. Houve algum descuido, mas atenção, não estou aqui a fazer nenhuma, não estou a utilizar ironia. Eu fui autor de uma parte de um livro aqui há uns anos, em que se dizia assim, havia o desenho, foi um desenho que eu fiz à mão,
tendo em conta que enfim, o tamanho das estrelas era mais ou menos proporcional ao seu brilho, e depois dizia, a estrela polar, apesar de não ser muito brilhante, é importante para indicar o norte. E aquilo foi para a editora. Mas o indivíduo que fez o desenho lá achou que eu me devia ter enganado e chegou à estrela polar e zás, pôs uma estrela muito brilhante naquele sítio. E portanto que eu olhava para aquilo, via o desenho da Ursa Menor, que a estrela polar muito brilhante, e o texto a dizer que a estrela polar, apesar de não ser muito brilhante, não sei o que dá. Mas portanto, isto são enganos, não estou a dizer. Então como é que encontramos a estrela polar? Todos sabemos chamar isto a Ursa Maior, não vejo lá Ursa nenhuma, não sei se alguém aí vê. Mas provavelmente também não. Este programa pode mostrar aqui umas linhas, talvez dê uma ajuda. E portanto a Ursa Maior por aqui, com estas duas estrelas prolongadas para aqui, a achar a estrela polar. E uma outra coisa que nós temos feito nos últimos tempos é sugerir que se utilize também a Cassiopeia e imaginar aqui isto como se fosse um M ou um W, esta perna prolongada para aqui, esta para aqui, temos um ângulo aproximadamente reto feito com 4 das 5 estrelas mais brilhantes e depois a bissetriz do ângulo, lá vem a matemática outra vez, a bissetriz do ângulo, a geometria, a bissetriz do ângulo a apontar para a estrela polar. E portanto, é ali que está a estrela polar, à frente do polo norte da Terra. O que sucede então é que se a Terra vai girando, nós estamos algures por aqui, não sentimos que a Terra roda e a sensação que temos é de ser o céu a rodar em sentido contrário e este ponto à frente do polo norte a não se mover dali. Quer isto dizer que se olharmos para a estrela polar uma hora depois, ela estará na mesma posição e são as outras estrelas todas que giram à sua volta. Isto já era dia, desapareciam as estrelas. No dia seguinte, na noite seguinte, lá estavam elas nas mesmas posições e a estrela polar sem sair dali. Sem astrolábio, eu agora sei qual é a altura da estrela polar. O programa dá-me o que está aqui à altura. Bom, mas o que eu gostava agora de fazer era mudar de latitude. Quer dizer que vimos que a altura da estrela polar, se estivéssemos alguns a norte aqui de Portugal, e agora vamos supor que íamos, por exemplo, até Cabo Verde. Cabo Verde fica alguns por aqui. Estão ali uns 17 graus. E agora? O que estamos a ver é que a estrela polar já está aqui muito mais baixa. Quando há pouco reparámos na rotação do céu em volta do polo, vimos a Ursa Maior aqui por cima, enfim, não esperámos que ela passasse cá por baixo, mas aqui em Portugal a Ursa Maior rasa o horizonte. O que estamos a ver é que em Cabo Verde, com certeza que isto já não acontece. A Ursa Maior esconde-se mesmo no horizonte, o mesmo acontecendo à Ursa Menor. E se formos até o Equador, pode ser a altura da estrela polar? 0. Portanto, a latitude do Equador é 0 e, portanto, se a altura é sempre igual à latitude, quer dizer que então vamos até aqui São Tomé e Príncipe e ali estamos na latitude 0. O que quer dizer que se quiséssemos ver a estrela polar já não conseguiríamos. A Cassiopeia está por aqui. Eu vou fazer agora passar a hora. E agora reparemos ali junto da letra N, onde deve estar a estrela polar, como o céu gira. De lá é possível ver a Ursa Maior quando ela estiver aqui na parte mais alta, depois tem os termos na culminação superior. E a Ursa Menor pode também ver-se, mas andam sempre por aqui, já ora abaixo do horizonte, ora acima do horizonte. Eu fiz referência há um bocado à astronomia que está nos Lusíadas, volto a isto, é que Camões descreve exatamente este facto, quando a frota do Vasco da Gama navegava para sul
e eles, os navegadores, os marinheiros, apesar de Juno, viam as ursas banharem-se nas águas de Neptuno. O que está para trás de Juno e banhar-se nas águas de Neptuno, eu agora não digo, isto fica para o resto, ou fica para quem quiser logo à noite ir a casa consultar os Lusíadas. O canto décimo tem muitas coisas sobre isto. Ora bem, posto isto, já agora, nós voltávamos à nossa latitude apenas só para lembrar que quem quiser divertir-se com este programa, repito, que se pode descarregar livremente da internet, portanto não custa nada, com este programa é possível fazer ainda uma outra coisa. É que eu posso chegar aqui e pôr isto aqui um bocadinho mais alto. Então, temos a estrela polar ali. E agora vou pôr aqui. Ora, Vasta Gama saiu a 7 de julho de 1497. Vou pôr 1497. Vamos pôr julho. Oito de julho, vamos fazer de noite. Agora. Olha, digo que isto é. Estou quase como tu. Está ótimo. Não consigo tirar agora aqui. Sim. Esqueci-me que não. Ora bem, gostava só de lembrar que nesta data, em julho de 1497, a Lua, Júpiter e Marte estavam por aqui a sul e que a Lua estava numa fase interessante. Que era próxima de quarto crescente, estava um pouco para além de quarto crescente. E que a Lua é utilizada também como unidade de tempo. É referido que a Lua tinha passado 5 vezes de meio rosto para o rosto inteiro, desde a saída de Lisboa até à Baía de Santa Helena, até à tal localidade, à tal praia onde se faz a descida com aquele astrolábio que nós vimos há um pouco. Voltando agora para norte, a estrela polar está nesta posição, e agora se nós fizermos o que fizemos há um bocado, que é fazer passar a hora, havemos de ver que o céu gira à volta, não da estrela polar. Reparem que uma estrela polar anda ali agora a subir. E a descer, exatamente porque o polo está alguns aqui nesta posição, portanto aos 3 graus e meio. Eu vou colocar isto no ano de 2010 e agora chegamos ao fim daquilo que eu tinha para vos dizer e vamos passar para a utilização dos instrumentos. Lembro ainda que na página da Ciência Viva existe lá material que dá para nós tirarmos e recortarmos e fazermos uma coisa destas que é chamado um notrolábio. Isto já não serviria propriamente para medir a altura das estrelas, mas para medir a hora da noite. Este é um instrumento interessante, que também ele faz alusão depois a alguns outros aspectos da nossa história. No Leal Conselheiro, o rei Dom Duarte fala também disto para medir horas. Isto tem aqui um buraquinho, para quem depois quiser brincar. Portanto, o que tem que fazer é, com esta pecinha que está aqui, que roda, é fazer coincidir isto com a data, e portanto nós estamos para aqui perto do dia 20 de janeiro, espreitar aqui por este buraquinho para ver a estrela polar, e depois fazer rodar esta peça
até fazer alinhar a estrela polar com esta estrela aqui da Ursa Menor. Portanto, a estrela polar e a Cor-chave, esta peça ficará alinhada. E depois, esta pecinha há de estar à frente do número que corresponde à hora da noite. Obviamente, de dia, a estrela polar não se pode ver. Evidentemente, se alguém for assim muito minucioso e olhar para isto não der bem uma hora de acordo com o nosso relógio, lembre-se que naquela época nós não tínhamos que apanhar o comboio nem entrar para as aulas, tínhamos que andar a horas certas. Pronto, então o que eu vou fazer agora é colocar a data em que estamos. Pronto, então eu, do ponto de vista de coisas para dizer, nós acabámos. Se calhar eu ia distribuindo os instrumentos, mas ao mesmo tempo podíamos ir trocando impressões. Então a pergunta é: se estamos no Equador e não há estrela polar, como é que determinávamos a latitude? Era assim? Ora, o que julgo saber era que quando os navegadores se aproximavam do Equador, perto do Equador, e perdiam a estrela polar, às primeiras expedições que passaram para lá do Equador, não sabem o que é que terá acontecido, mas devem ter sentido alguma dificuldade, alguma confusão. Depois, o que se fez foi estabelecer para o lado sul um equivalente àquilo que se faz para o lado norte. Eu volto a citar Camões, que dizia que já tínhamos descoberto lá no novo hemisfério a nova estrela. Ele não se refere à nova estrela, não se refere à estrela polar do sul, porque não há. Quando nós falamos de estrela polar, estamos a falar só da do norte. No Polo Sul, no Polo Celeste Sul, não há estrela, mas ele refere-se à constelação do Cruzeiro do Sul. E o Cruzeiro o que faz é uma coisa parecida com serve, tal como a Ursa Maior aqui, para localizar o Polo. Eu vou... Para quem está a olhar para a estrela polar, para aquela que se vê por trás dos montes, e daí o nome também de Tramontana, eu peço só um bocadinho para mostrar este aspecto. Vamos supor aqui a Baía de Santa Helena, fica alguns por aqui. Se olharmos para o céu a partir de lá, já não há estrela polar por aqui, o Polo Sul fica alguns por aqui, e o Cruzeiro está nesta posição. O Cruzeiro está aqui. O Polo está alguns nesta posição. Eu vou só vou fazer passar o tempo para se ver que o céu há de rodar à volta daquele polo. Isto é de dia. Este programa dá para retirar aqui o efeito da luz solar. Portanto, repare-se, o Cruzeiro está nesta posição, a apontar alguns para aqui, e é este ponto que não se move. Então, como é que era o regimento? O regimento tem depois uma descrição muito bonita. Has de saber que has de tomar este Cruzeiro, e quando o tomares, tomarás que esteja norte-sul a estrela da cabeça com o pé, e olharás quando agora os tomas. Bom, mas no essencial é isto. Se isto é uma espécie de uma cruz, estas duas estrelas definem um alinhamento que apontando para ali, tomando também cerca de 4 vezes e meia a distância entre estas duas estrelas, uma coisa parecida com o que se faz com os guardas de Ursa Maior. Para este lado, a posição do Polo está alguns por aqui. E, portanto, isto implicava que quando se chegava perto do Equador e se perdia a estrela polar, era preciso navegar mais 1 ou 2 dias, até que, estando um pouquinho mais para sul, agora fosse o Polo Sul a ficar mais alto. Naquela imagem que vimos há um bocado, apresenta-se muitas vezes um marinheiro a olhar e depois o outro a ler o valor. Então nós queremos brincar com isto, fazendo é que uma vez colocar lá, seguramos aí. Eu não encontrei posto lá, não encontrou nenhuma dúvida.